o tema de hoje, Salomão e o templo, né? Eu quero me prender ao texto de 1 Reis 5, de 1 a 6, né? Eu vou ler o primeiro versículo e cada irmão pode estar lendo um dos versículos. 1 Reis, capítulo 5, de 1 a 6, é o que está na revista, né? Há alguém que não tem revista? Irmão Luiz, por gentileza, dentro do balcão ali no escritório, tem as revistas ali, né? De repente, você, o Sócrates ali, vê certinho onde está. Só a Viviane, tem mais alguém? Não? Ok. Então, na página 54, né, nossa lição é a 11, Salomão e o templo. O texto que a gente vai ler primeiro é Reis 5, de 1 a 6. Vou ler o primeiro versículo e, na sequência, os irmãos podem estar lendo também. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar do seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Ok. Queridos, dentro do que vocês leram aí na revista durante a semana, ou que até mesmo conhecem da história, o que te chama a atenção nessa construção do templo para você? O que você achou? Nossa, isso aqui foi bem bacana, isso que aconteceu, olha que interessante, né? Como que você fez como que você pode dizer para nós como que foi isso, né? O que te chama a atenção sobre o templo, né? A gente escuta até falar, né? Templo de Salomão. O que chama a atenção para você dentro do que você leu, do que você estudou? O feito de Deus, na verdade, usando as pessoas lá como Davi, já que Deus estava preparando, na verdade, mas ele não deu ali a continuidade daquele tempo, mas Salomão assumiu através de buscar a sabedoria que veio de Deus para ele construir aquele. Na verdade, não ele construiu, mas pedindo ajuda também para outros reis, né? E então, isso aí para mim foi uma maravilha tremenda, de lendo a palavra de Deus, e de sente isso, que foi uma grande maravilha. Maravilha. Mais alguém quer compartilhar sobre essa questão do templo de Salomão? Pastor Marinaldo, os irmãos sabem que ele é descendente de judeu, é isso, né? Como é que é para vocês isso? Bem, o templo sempre figurou, né, entre as coisas assim mais importantes no judaísmo, né? O povo de Israel, de uma maneira geral, né? Então, falar do templo é sempre algo assim importante para nós, porque tem muito simbolismo, né, em cada coisa que foi feita ali, né? Nós vemos que inicialmente Deus tinha ordenado Moisés a fazer o Mishkan, que é o tabernáculo, porém depois Davi quis fazer algo
mais grandioso, né? Porque no tabernáculo havia a Shekinah, que é a presença de Deus, visível para o sumo sacerdote. E ele queria algo grande, porque ele pensava assim, bem, eu moro num palácio e meu Deus mora, né, num simples tabernáculo. Então ele sentiu essa necessidade. Mas no tempo dele não foi possível fazer. Entretanto, ele fez todo o preparativo, arrecadou todo, né, o que era necessário em termos de ouro, prata, para que o seu filho pudesse depois iniciar então aquela obra monumental, né? Porque o templo era algo assim impressionante, né? E esse estudo ele mostra exatamente isso, os preparativos. Agora, qual é a lição assim para a gente, que a lição trouxe, né? Qual é a aplicação? A lição menciona assim: Davi sabia que não iria construir, mas nem por isso ele deixou de fazer a sua parte em prover tudo o necessário, né? Então, isso é um grande exemplo de Davi para nós. Porque também na igreja, às vezes a gente almeja um cargo e às vezes, por alguma razão, Deus não nos dá. Mas será que isso nos impede de contribuir para que outro faça bem feito, né, a tarefa? Então, essa é a grande explicação nesse primeiro momento, o primeiro comentário sobre isso, né? A gente pode aprender aí de Davi e de Salomão também. Sabe que nessa história de Davi, o que me chama a atenção é que Deus usa coração temente a Deus. Davi, ele foi guerreiro, foi rei, mas o amor dele por Deus era tão grande que ele realmente desejava. Mas olha, eu estou aqui num palácio e o meu Deus numa tenda. Essa era a compreensão da época. E é interessante que o amor dele por Jesus era tão grande que ele, num impulso, eu quero construir um templo. E Deus fala para ele, fala assim, avisa Davi lá que ele não vai construir não. O filho dele vai. Olha só, Deus disse, não, então tudo bem, você não vai, Davi, mas eu vou te deixar você contente. O teu filho vai construir. Uma outra coisa importante é que eu vejo sempre nesse desejo temente de Davi, além do amor dele por Deus, a gente precisa, ele veja bem, Davi não foi chamado para ser construtor, Davi foi chamado para ser rei. Em outras palavras, poderia dizer assim, Davi, estou muito contente com o seu coração, com o seu temor a mim, seu amor a mim, mas eu quero te dizer uma coisa, a função pela qual eu te chamei é para ser rei. Não é para você se envolver com construção. Mas fique em paz, porque teu filho vai construir. Mas aí o que acontece? Ele não ficou emburrado, não ficou bicudo, Deus não quis. Ele começa a fazer o quê? Proporcionar meios para que o filho dele construa. Assim é na igreja. Você tem a tua função naquilo que o dom que Deus te chamou para fazer. Amém. Agora, isso não te impede de você providenciar meios para que os outros ministérios na igreja funcionem. Prover meios. A grande diferença de igreja para força-tarefa, já ouviu falar de força-tarefa? Esse nome foi criado na Segunda Guerra Mundial. O que acontecia? Eles criavam um grupo de inteligência para resolver um único problema ali, na Segunda Guerra Mundial. Mas o que acontecia era, digamos lá, tem o irmão José, tem o irmão Joel. Então, nessa força-tarefa, um fala assim, irmão José, você vai fazer isso, Ismael, você vai fazer aquilo, e Joel vai fazer isso. Pronto. O irmão José terminava a parte dele, ele não se envolvia nas outras partes. Eu terminava a minha, não me envolvia. Joel terminava dele, não me envolvia. Concluí, fiz a minha parte. Opa, na igreja não funciona assim. A igreja é uma sinergia. Na igreja funciona diferente. O irmão José terminou a parte dele primeiro que eu e Joel, ele vai chegar para mim e dizer,
pastor Ismael, o que o senhor está precisando? A minha parte eu já concluí. Isso é equipe, isso é irmãos. De repente, eu e o irmão José já terminamos a nossa parte. Aí a gente vai para o Joel, nós já terminamos, já estamos ok. Está precisando de alguma coisa? Sim ou não? Daí é com ele. O que nós vemos na vida de Davi foi isso. Deus não permitiu que ele construísse, mas ele não ficou emburrado, não ficou bravo, ele simplesmente falou, ok, eu posso providenciar então? E ele providenciou do melhor, a tal ponto que chegou-se a ter aproximadamente 3.400 toneladas de ouro, 34.000 toneladas de prata e milhares de toneladas de bronze e ferro. Isso foi o que esse homem temente a Deus fez. Ele não construiu, mas ele deixou tudo pronto. Até a planta ele deixou pronto. E uma coisa que a gente precisa fazer uma certa conexão. Dentro desses preparativos, o que nós vemos assim, lembra que Davi acabou se ensoberbecendo, ficou meio soberbo, e aí ele acabou querendo fazer um censo lá, vocês se lembram disso? Lá na Bíblia, né? Que acabou, Deus não gostou do negócio, deu uma confusão, aquilo tudo, né? Mas é interessante que naquele censo mesmo, foi levantado e havia mais de 1.300.000 homens prontos, com habilidades diversas, quer seja para guerra, construção e tudo mais. Querendo ou não, Salomão usou 1/3 disso para trabalhar com ele. Então a gente vê o empenho de Davi, independente de não poder fazer aquilo que ele queria. Mas ele proveu os meios para que quem fosse fazer, fizesse. Isso Jesus espera de mim e de você. Você pode talvez não estar naquele ministério, mas você pode prover para que aquele ministério funcione, orando, clamando por aquelas pessoas, pelos líderes. Uma lição tão aplicativa para a gente é essa, desse empenho de Davi. Diante disso, a gente vê que ou será que é a bateria? Ah, não. Oh. Né? Ou o microfone tem medo de você. Você chegou, o rapaz funcionou. Eu acho que ele tremeu na base a hora que você chegou perto, né? Outra coisa importante é a generosidade, o exemplo de Davi. Ele não ficou falando apenas, vamos levantar. Ele fez oferta para a construção. Ele deu exemplo. Isso é importante porque, às vezes, já imaginou se, às vezes a gente não fala sobre oferta e dízimo porque a própria pessoa que vai falar, às vezes, não faz isso. Então, ela não tem propriedade, pelo menos ela tem a decência de não falar. Mas Davi foi um exemplo disso. Abra comigo 1 Crônicas 29, de 3 a 5. Alguém que abriu pode ler. E ainda dei minha própria vontade para a casa do meu Deus, e ouro, prata, tipo nós que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Fora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro dou.
Olha só, ele começou, ele foi o exemplo, ele não pediu, ele fez. E se você acompanhar comigo, versículo 6 apenas de 1 Crônicas 29, então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. E tamanho foi a contribuição que eles conseguiram arrecadar tudo aquilo. Eu experimentei uma coisa desse jeito, e eu tenho muito tranquilidade para falar isso, porque isso para mim não tem glória nenhuma, é só para Deus mesmo. Mas eu me lembro que chegou um dia que precisávamos comprar a casa pastoral, lá na Igreja Batista de Dois Vizinhos, na PIB. E eu vi alguns irmãos esforçados para comprar aquela casa, e na época ficava R$120 mil aproximadamente. Era 120 mil ou 140, uma coisa assim. E eu vi que os irmãos estavam, pastor, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer aquilo outro? E eu falei, irmãos, a gente vai orar. E eu estava indo para um congresso em Foz do Iguaçu, que fica a 280 quilômetros só de Dois Vizinhos. E quando eu estava no caminho, eu falei, Jesus, eu estou vendo a nossa turma ali, né, uma igreja pequenininha na época, nós éramos um grupinho pequeno de 35 membros, eu estou vendo o empenho deles, Jesus, o que eu posso fazer? E Deus falou assim para mim, você vai dar teu carro. Aí eu falei, não, deve ser emoção da parte da gente, às vezes a gente fica emotivo, né, que é impulsivo. E aí quando eu estava indo no caminho, lá no congresso, Deus falou, daí, vai dar teu carro. Aí eu pensei, gente, mas é morro para lá, morro para cá, como é que a gente vai fazer visita nesse trem? E a Claudete tem um problema sério de joelho, eu pensei, ai. Quando terminou o congresso, eu falei, Jesus, vou dar o carro. Agora tem um detalhe, o senhor vai ter que confirmar isso no coração da minha esposa, porque ela faz uma visita, sai com essa mulherada para baixo, para cima aí da igreja. Aí tá, eu tinha um congresso no final de 2008, de 2007 para 2008. Que era em São Paulo. Então, era uma viagem de quase 800 quilômetros, né? Então, quando eu atravessei ali por Santana do Itararé, que eu já estava indo para o sentido de São Paulo, aí o congresso era em Águas de Lindóia, aí eu falei, amor, eu estou pensando da gente ajudar na casa, se ela estivesse aqui, ela ia falar, eu estou pensando em ajudar na compra da casa pastoral, mas o que Deus falou para você? O que você está pensando? Amor, eu estou pensando em fazer o seguinte, em dar a parte do 13º nossa para a igreja, para comprar. Amor, ela decidiu que ela falava, amor, se Deus está falando, faz, amém. Aí eu andei uns 40 quilômetros a mais, aí tive um pouquinho mais de coragem, amor, eu estou pensando em dar todo o 13º, o que você acha? Amor, se Deus está falando isso para você, dá, amém. Aí teve uma hora que eu me encorajei um pouquinho mais, é verdade, essa foi a minha estratégia. Encorajei um pouquinho mais, aí eu cheguei para ela e disse, amor, eu estava pensando numa coisa. Sobre a casa pastoral? Estou pensando em dar todo o nosso 13º e todo o nosso salário do mês de dezembro. Ela, se Deus está falando para você, então dá. Falei, ok. Mas aí quando eu estava chegando perto de Águas de Lindóia, aí eu tive coragem. Aí eu falei, amor, é o seguinte, o que você acha de nós dar? Porque o meu 13º junto com o meu salário não vai dar o valor do carro. O que você acha da gente dar esse carro para a igreja? Para a compra da casa pastoral? Gente, ela olhou, nunca esqueço, ela olhou assim para mim, se Deus está falando alguma coisa para você e você não está me contando, eu falei, não amor, eu vou te explicar tudinho na hora que a gente chegar lá no hotel. E aí eu compartilhei, e aí definimos, vamos dar o carro para a igreja. Ok. Quando eu cheguei em Dois Vizinhos, fiz uma reunião com a diretoria, o meu carro valia em torno de uns 12 a 13 mil reais, mas se fosse vender à vista, assim, uns 9 mil. Pegava certinho. Eu falei, fiz uma reunião com o patrimônio da igreja e falei, irmãos, é o seguinte, nós vamos comprar essa casa pastoral. Mas como, pastor, a gente está aí há 3 meses, a gente não consegue esse dinheiro. Eu falei, irmãos, se a gente conseguir dar uma entrada de 25 mil reais para comprar essa casa, vocês concordam? Pastor, se isso acontecer, a gente resolve esse negócio. Falei, então tá bom. Aí eu orei, falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Porque o nosso carro vale 9 mil, então está faltando pouco. Aí, de repente, um amigo meu de Glasgow, da Escócia, mandou mensagem. E sabe o que ele disse? Assim, pastor Ismael, vocês estão interessados em comprar a casa pastoral? Eu falei, sim.
Então, nós aqui na igreja, a gente estava orando, a gente pensou nisso e a gente fez uma oferta para a igreja. Naquela época, o euro era 6 por 1. Né? E eu falei, uma coisa boa. E eu falei, bom, então vai chegar mais alguns R$1.000 por aí, 3. Irmãos, a tesoureira me liga numa quarta-feira, um mês depois desse e-mail, pastor, entrou R$16.000 na nossa conta. E é um dinheiro que veio de fora. Eu falei, ótimo. Aí já na hora, patrimônio, preciso de vocês às 19 horas na igreja. Eles foram, chegaram, bom, irmãos, nós precisamos de 25 mil, é isso? Então, já temos os 25 mil, está na conta 16 e a chave do carro está aqui com o documento e tudo. Mas pastor, o senhor não pode ficar sem casa. Não, já está resolvido isso. Se é para eu e a Claudete emagrecer subindo e descendo o morro, nós vamos fazer. E dei a chave para a igreja, dei o documento do carro. Daí um membro do grupo, da igreja ali do patrimônio falou, pastor, eu fico com o teu carro. Eu falei assim, bom, então tá jóia. Liguei, peguei, fiz a comissão ali do patrimônio, falei, gente, é vocês que vão negociar essa casa, não sou eu. E aí quando aconteceu isso, eles ligaram para a dona da casa falou, quanto que é o valor que foi avaliado? 120 mil, 130 mil aproximadamente, aí mais ou menos 140 também, de 120 a 140. Aí ela falou assim, não, então tá bom, eu vou fazer para vocês por 85 mil. E aí a gente comprou essa casa pastoral, que hoje vale não sei quanto ali. Mas nós precisávamos da casa pastoral. Compartilhando isso com vocês, Giz, porque para nós foi uma experiência muito gostosa, mas o que foi mais interessante é que depois de tudo isso acontecer, chegou um irmão que vendeu uma fábrica dele, uma empresa dele, e ele chegou para mim com um pacote e disse, pastor, isso aqui é para casa pastoral, e tinha R$10.000. Então eu vou, qual é o propósito, pastor, do senhor falar isso? Sim, vai descer? Longe de mim tal coisa. Vai ver os morros de 2 vizinhos, para você pensar em dar um carro de presente para Deus. Mas a diferença foi que a igreja começou a mudar. E depois daquele momento, a gente nunca mais teve dificuldades. Nós compramos a casa, documentamos a casa. Eu nunca me esqueço que eu tinha um adolescente recém-convertido, e ele não faltava uma assembleia. E numa das assembleias, ele falou assim, aí o tesoureiro, olha, paguei a última parcela da casa. Aí, alguém quer fazer algum comentário? Aí ele levantou a mão, né? Ele tinha 13 anos na época. Bom, olha o que ele diz. Quer dizer que a partir de agora a casa é nossa, né? Então glória a Deus. Desse jeito, um menino de 13 anos falando isso, né? O Mateuzinho. Queridos, foi o que aconteceu para a construção do templo. Davi deu o primeiro passo. Em qualquer área, não é questão só financeira, mas em qualquer área que você quer ser seguido, dê o teu primeiro passo. Seja exemplo a ser seguido, que isso vai funcionar. Então nós temos aqui essa questão toda, essa generosidade, né? O exemplo que a gente tem é exatamente isso, daqui de Davi. Ele fez a planta e tudo mais. Agora, quando o templo é construído, nós vemos lá em 2 Crônicas 3:1, alguém pode ler para a gente? Gente, 2 coisas importantes neste local onde foi colocado o templo. A primeira dela, nesse texto, que é bem detalhado, onde foi que Abraão ia sacrificar Isaac? No mesmo local. Onde parou a praga que Deus deu, porque Davi resolveu enumerar o povo? Na eira de Ornã, mesmo lugar. No mesmo lugar, isso traz um significado tão importante, a Bíblia traz para a gente algumas coisas tão importantes, veja bem, no mesmo lugar onde Davi pecou, e depois Davi se arrepende, ainda há o que fazer. Tem pessoas que quando pecam, ficam lá, vida, nunca mais vou fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Você pecou, se arrependeu, agora seja uma pessoa que construa para o reino de Deus, faça a obra.
Para de ficar resmungando e vai para o caminho. Davi poderia ter feito em qualquer outro lugar para esquecer, apagar da página da história dele aquilo que aconteceu, mas ele cria aonde? Exatamente ali. Ele faz o templo, onde 2 acontecimentos significativos aconteceram na história do povo. Onde Abraão ia degolar Isaque, e Deus aparece com o cordeiro, e ele diz, quando o filho pergunta, pai, está aqui tudo certinho, já está montado aqui, né, o altar, mas cadê o sacrifício? Abraão, ao invés de dizer, é você, Abraão fala, Deus proverá. E Deus proveu. Meus queridos, quando a obra é realizada, a maneira de Deus, nunca falta provisão divina, tá bom? Nunca. Quando você vai fazer algo para o Senhor, aquilo está convicto no teu coração, arde no teu coração, para servir a Deus, Ele providencia. Quando a gente vai fazer algo para Jesus, a obra para Ele, da maneira dEle, Ele proverá tudo que for necessário. Tudo Ele vai prover. Porque é Ele que está não só dando a visão, mas é Ele que está realizando a visão através do crente. Olha como é importante isso para a gente. Muitas vezes Deus dá a visão para a gente quer fazer pelas nossas forças. Já usei muito esse termo, né, Mateus? O que eu digo quando a pessoa está muito crente, muito cansado fazendo as coisas para Deus? Que Jesus, às vezes a gente está fazendo mais coisas para Deus do que... Oi? Muitas vezes nós fazemos mais coisas para Deus do que Ele pediu para fazer, por isso a gente se cansa. Porque Deus não dá só a visão, mas Deus também quer realizar a visão através de você. É por isso que tem muitos crentes que se quebram, daí fica magoado com todo mundo, mas não é, está errado. Deus deu a visão? Deu a visão, né, irmã Elizabeth? Agora, Jesus, como é que o Senhor quer que eu faça? A gente tem que ter essa sensibilidade. Porque quando a gente faz as coisas, que Deus dá a visão para a gente realiza aquilo com as nossas forças, olha, gente, 80% de chance de você se ensoberbecer e tirar a glória de Deus e trazer para você. Eu fiz. Você não fez nada se Jesus não te desse força. Vemos aqui então a construção, vemos que agora Salomão constrói o templo, vemos que as coisas estão funcionando, mas tem uma coisa significativa também, que a coisa não foi construída de qualquer jeito. Olha, pega a pessoa mais barata, pega a pessoa que resolve o problema ali, para a gente não gastar muito. Aqui a questão não é nem muito nem pouco, a questão é como Deus quer que seja feito. Observa comigo lá em 2 Crônicas 2:7. Queridos, não foi por acaso que Salomão procurou Hirão. Porque esse mesmo Hirão, quando ele era tão amigo de Davi, que esse mesmo Hirão é que providenciou todo o material para a construção do palácio. Então era um povo que sabia lidar com a madeira, com o cedro do Líbano. E ele sabia como talhar as pedras, ele sabia como lidar com tudo isso. E aí o que acontece? Salomão vai atrás de quem é o melhor para fazer aquilo. É o melhor para fazer aquilo. E a gente percebe que isso foi algo assim, ele aproveitou todo esse momento. E assim é quando a gente vai fazer algo para Deus, a gente procura fazer o melhor. Isso é tremendo. A gente vai pegar pessoas que entendem para fazer o serviço, né? Isso é tão importante para nós, em todas as áreas. Às vezes eu não sei fazer, mas alguém sabe.
Então, aquele que sabe que faz. E isso para a gente é muito importante. Diante de tudo isso, depois da obra completada, aí nós temos a dedicação do templo. A gente percebe o carinho de Salomão na dedicação do templo. Alguém abre para a gente 2 Crônicas 5, 12 a 14? Na época quando foi levado a arca, o que a arca representava para o povo de Israel? Presença de Deus. A primeira coisa que eles trazem é a arca que representa a presença de Deus, e isso dá um passo de humildade, dizer: Deus, tudo que aconteceu aqui foi obra do Senhor. 7 anos de construção, mais anos para trás, quando Davi teve vontade de construir, e no final Deus falou que não, mas ele foi juntando as coisas, mas a presença de Deus. Queridos, vale lembrar como a palavra de Deus, escritos naquelas tábuas, guardada dentro da arca, era o ponto central do culto. Assim como as palavras de Jesus para nós cristãos, é o ponto central da nossa vida, do nosso culto a Deus. Nosso culto semanal, dia a dia. Não é só do domingo de manhã e domingo à noite, mas todo dia é um culto. Todo dia a nossa vida, ou no meu trabalho, é culto. Onde quer que eu esteja, é culto. Eu preciso pensar seriamente nisso. Porque hoje, o templo do Espírito Santo é quem? Somos nós. Gente, isso é tão profundo, tão importante. Vocês já imaginaram se eu fosse pregar agora e começasse a falar um monte de asneira que não tem conexão nenhuma, ficar falando da vida dos outros, perdendo tempo contando de lá e de cá? O que vocês iam falar para mim? Francamente falando, por mais elegante que vocês sejam, tentarem controlar a indignação de vocês comigo, o que vocês iam dizer para mim? No mínimo, o mais elegante foi: pastor, por favor, se o senhor não tiver o que pregar, põe alguém que pregue a verdade do evangelho, mas não fica perdendo tempo com porcaria e falando besteira. Trazendo para agora, se eu sou o templo do Espírito Santo, onde quer que eu esteja, eu cultuo a Deus, e eu preciso cuidar com tudo que eu falo, porque eu preciso glorificar a Deus com o meu comportamento, com o meu pensamento, com as minhas palavras. Eu preciso realmente levar muito a sério isso, porque muitas vezes Deus pode estar pesando a mão sobre mim, e eu não estou sabendo por quê, e eu começo a achar culpados, quando na verdade, eu que sou o templo do Espírito Santo, não estou pregando o evangelho. Porque pregar o evangelho não é só sair distribuindo folheto e falando, não. É o teu comportamento. Às vezes você no seu trabalho é a única Bíblia que alguém vai ler, sabia? E pode ler ao contrário, né? Então o meu comportamento é extremamente importante, porque o meu culto não é no domingo à noite. É na hora que eu levanto, até a hora que eu vou dormir, é culto. E eu não estou exagerando.
Não estou exagerando, porque o meu Jesus, o nosso Jesus, não morreu na cruz para a gente fazer do jeito que a gente quer. Nós somos chamados para glorificar o nome dEle. Então, as palavras de Jesus, que é a nova aliança, ela precisa ser a base do meu culto diário. Olha como é importante isso para a gente. Olha como é importante avaliarmos isso. Gente, às vezes a gente está tão focado com algumas coisas, mas isso é uma coisa tão pequena, mas ela é tão profunda. Ela é tão séria. Salomão não começou nada sem antes trazer o símbolo da presença de Deus ali. E dentro da caixa, dentro da arca, tinha as tábuas da lei. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Onde quer que eu e você estejamos, precisamos sim cuidar com o que fazemos, porque nós podemos estar cultuando a Deus ou envergonhando a Deus. E, gente, eu não estou sendo, em hipótese alguma, radical, legalista, mas eu posso dizer para vocês com certeza que quando eu não faço isso, eu estou profanando o sagrado, porque eu sou corpo, eu sou o templo do Espírito Santo, e eu preciso pensar seriamente nisso. Eu posso pegar várias ideias, e esses dias eu estava conversando com um obreiro, e eu estava dizendo, e a gente chegou numa conclusão muito clara. Meus queridos, até a razão humana precisa se ajoelhar diante da palavra de Deus. Até a razão humana, até as filosofias do melhor filósofo do mundo tem que se ajoelhar abaixo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade eternamente. Então, Salomão, ele glorifica a Deus com aquilo. Ele exalta a Deus com o seu comportamento. A primeira coisa, gente, não começa nada sem antes. Vamos trazer aqui. E a oração dele, então, é algo mais tremendo ainda, que se você observar lá em 2 Crônicas 6, acompanha comigo, versículo 14 a 15, o que diz lá? Olha a oração que ele começa. Alguém pode ler? Vemos ali que a primeira coisa que ele faz é glorificar a Deus, louvar a Deus, magnificar a Deus. Eu já disse que isso nós podemos fazer, que magnificar a Deus é falar quem Deus é, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Então a gente percebe que ele não fica ali, eu fiz isso, eu administrei tudo. Mas ele coloca aqui, ele começa a louvar a Deus, pela grandeza de Deus, pela fidelidade dele com a gente. Meus queridos, se a gente for pensar, olhar para mim e para você hoje, olha a fidelidade de Deus, atravessamos aí, né, irmã, uma pandemia braba, hein? Tá louco, que coisa séria. Mas estamos aí, fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus de nunca faltar nada, a gente pode não ter tudo que a gente quer, mas o que a gente precisa, Deus dá. Coloca pessoas para cuidar da gente. Deus cura a gente. E o mínimo que a gente pode fazer é continuar glorificando, louvando a Deus. Quando a gente observa isso, a gente também, eu não vou agora ler os textos, que nós estamos a caminho do término, mas 2 Crônicas 6, 22 e 23, a gente vê a preocupação dele, e ele pede que haja justiça em Israel. Olha ali, quando alguém pecar contra o seu próximo, lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, pode passar, e o juramento da maldição vier perante o teu altar nesta casa,
Ouve tu, então, desde os céus e age e julga aos teus servos, pagando ao ímpio e assim. Então a gente percebe a preocupação deles e Deus nesta casa, neste templo, que seja feito sempre justiça. E aí ele vai falando, pedindo para que Deus, suplicando perdão pelo povo, livramento. E uma coisa interessante que ele faz, a gente vê lá no versículo, alguém pode abrir para a gente ali, o 2 Crônicas 6, no versículo 31, se não me engano, deixa eu ver junto com vocês, porque agora eu preciso pegar alguns fragmentos. Quando nós olhamos de 2 Crônicas 6, de 24 a 31, nós vemos ele dando um comentário sobre os estrangeiros, dizendo assim que quando um estrangeiro vier aqui para te louvar, se arrepender dos seus pecados, conceda. Ele não faz acepção, esse templo é só dos judeus, só dos israelitas. Não, ele faz isso. Olha a preocupação dele de expandir tudo isso. Meus queridos, quando a gente percebe essa oração tão sincera, a gente percebe que Deus se agradou tanto disso, que desceu fogo de Deus e consumiu todos os holocaustos e sacrifícios. Deus disse: estou contente com você, estou contente com o povo. Coração sincero, meus irmãos, é a chave de tudo isso. Deus está contente. Uma das coisas que sempre peço a Deus aqui na nossa igreja, para a nossa igreja, é que cada um de nós sejamos tementes a Jesus, e que onde quer que eu e você estejamos, sejamos pessoas que resplandeçam a glória de Deus, que sejam pessoas que possamos ser pessoas que levem o evangelho. Podemos, como eu já disse, não me preocupe se somos muito ou pouco, mas a verdade é a integridade, o caráter nosso como cristão. Isso é extremamente importante, porque é isso que as pessoas precisam ver quando entram na igreja. Ela não precisa ver, quanta coisa maravilhosa, mas ela precisa sair daqui tocada e transformada profundamente com a palavra de Deus. É por isso que a gente não negocia princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. E como seria tão importante para todos os crentes estar disposto a morrer por esta verdade e não negociar, não tirar Jesus do centro da sua vida por outras coisas. Cada pessoa que entra nessa igreja, ela precisa experimentar o poder de Deus na vida dela. Cada pessoa que vem aqui, se cada crente, irmãos, e eu espero que isso aconteça aqui na nossa igreja, você talvez já esteja fazendo, como é importante que cada um de vocês, antes de vir ao culto, já pedir: Jesus, opera poderosamente na nossa igreja nessa noite. Às vezes a gente talvez a gente não faz isso, mas como é importante, porque uma oração move montanhas. As pessoas que estão com a sua mente ofuscadas, cheio de dúvidas, nós precisamos orar para cada uma das pessoas que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. Nossa oração precisa ser: Senhor, se alguém vai na igreja hoje te louvar, vai lá por algum motivo, ilumina a sua mente para entender a mensagem que está sendo pregada, os hinos que estão sendo cantados, que tem mensagens bíblicas, para que ela dobre o seu joelho diante do Senhor, e a partir dali, sua história começa a mudar. É isso que a gente precisa. É isso que a igreja precisa, gente. A igreja existe para desfrutar da comunhão dos irmãos, mas um desejo ardente de que o Espírito Santo dê iluminação para cada pessoa que entrar aqui, para que ela saia daqui avivada, ou seja, novo nascimento, crente em Jesus. Pode entrar aqui arrebentada, acabada, mas quando ela sai dali, ouvi o que Jesus falou, e eu acredito nisso. Agora, Senhor, é contigo, a minha vida é tua. É isso que nós precisamos. E como é importante para nós. Então, nós temos nisso tudo, na questão do templo. E agora, para a gente
nós temos uma coisa muito importante, que é lá em João 4, 24, né? Um exemplo claro para a gente, poder abrir para a gente 4, 21, João 4, 21, alguém pode ler? João 4, 21. Queridos, na época de Salomão, todo o povo tinha que ir a Jerusalém. Na época de Jesus, todo o povo tinha que ir a Jerusalém. Uma vez por ano tinha peregrinação. O que Jesus está falando para essa mulher que ia acontecer é o seguinte: olha, vai chegar um momento, já está chegando, onde você vai adorar o Pai em qualquer lugar, porque você é o templo, o Espírito está dentro de você. E aí ele coloca: importa que os adoradores o adorem em espírito, ou seja, vontade humana. Eu quero adorar em espírito e verdade. Espírito aqui é o espírito do homem, tá? Não é Espírito Santo, não. O espírito do homem é o desejo, a vontade de ser franco, sincero diante de Deus na sua adoração. E a verdade é a palavra de Deus. Por isso, até para louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, a palavra nos ensina. Nós não podemos pegar atalho. Então a gente depende disso. A vontade é minha, de adorar a Deus em espírito e em verdade. A vontade é minha. Mas como faço isso? Quanto mais eu conheço o Evangelho, mais o Espírito Santo vai me ensinando a adorar e a louvar a Deus. Por isso aquele negócio que é tudo por Espírito não funciona. Por isso que às vezes a gente tem umas ideias, não, porque deixa o Espírito agir, e às vezes a gente não está falando de uma coisa com coisa dentro do que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina diferente. Então nós precisamos o quê? Nos aproximar a Deus com um coração sincero e com a plena certeza da fé, conforme a gente vê lá em Hebreus 10, 22. Queridos, quero assim concluir a minha parte, mas nós vamos ter aí uns minutos, para que alguns irmãos possam compartilhar mais dentro do que nós falamos, porque é possível do pastor não ter colocado alguma coisa que de repente seria um destaque importante, dentro do que você já estudou na lição. O que nós precisamos sempre nos preocupar, que Deus pode dar uma visão para nós, mas Ele não quer que eu faça sozinho, e muitas vezes Deus pode me dar a visão, mas Ele quer usar uma outra pessoa para colocar aquilo em prática. O que eu tenho que fazer? Providenciar meios. Eu estou disposto a providenciar meios. Isso acontece comigo quando eu estou diante de algumas decisões muito difíceis dentro denominacional, que às vezes as resoluções são diferentes da que eu acredito que deveria ser. Mas aí quando aquilo acontece, eu falo, bom, Jesus, eu não concordo muito com aquilo, mas eu estou junto. Eu posso estar errado, eles estão certos. Então eu descanso, é o Senhor que vai fazer a obra, eu vou só orar, porque é o Senhor que cuida disso, porque a obra é tua. Eu não tenho aquela preocupação de que a minha vontade se prevaleça, porque não me importa isso, o que me importa é que a minha vontade seja servir a meu Jesus do jeito que Ele quer ser servido por mim. A minha vontade é adorar a Deus do jeito que Ele quer que eu o adore. É por isso que muitos projetos de cristãos não vão para frente. É um desejo ardente de fazer aquilo dar certo de todas as maneiras, só que ele parece um rolo compressor, ele vai passando por cima de todo mundo e vai judiando de todo mundo. Não funciona assim. A gente precisa estar nisso. O templo foi o principal meio de interação entre Deus e o seu povo. Agora hoje, Jesus cumpre o seu papel de nos levar a Deus. Por isso, queridos, que nós venhamos sempre termos um desejo ardente de servir a Jesus do jeito que Ele quer que eu sirva. Não do jeito que eu quero servir. Porque há um perigo muito grande de você errar. Muito grande. E além de errar, ainda sofrer muito com isso. Então, quando a gente quer uma mudança radical na nossa vida, a coisa mais importante é ser humilde. Jesus, eu quero ser diferente, eu quero mudar. Eu preciso disso na minha vida.
Nossa, quanta gente eu já machuquei, já ofendi. Deus, eu não quero isso para mim. Eu quero ser um servo do Senhor que não fique querendo ensinar o Senhor como tem que fazer as coisas. Eu quero apenas ser submisso ao Senhor. E sabe o que acontece com isso? Primeiro, você valoriza mais a presença de Deus. Então você não vive tão preocupado com os resultados. Você faz o melhor que você pode, mas você não exige dos outros mais do que você pode fazer. E a gente descansa no que Deus está fazendo, porque a obra é de Jesus. Se a obra é dele, é ele que faz. E aí, gente, a gente desfruta de uma tranquilidade na consciência, como Paulo sempre escrevia. Olha, irmãos, nas cartas ele coloca isso. Irmãos, como eu tenho orado por vocês. E aí ele coloca, eu tenho a consciência tranquila diante de Deus, porque eu faço isso sempre. Então, sabe, ele não fala por falar, ele tem aquele envolvimento com Deus. Eu e você precisamos cada dia mais disso. Eu e você precisamos cada dia mais dobrar nossos joelhos diante do Senhor. Eu já tive irmãos aqui uma vez não, várias vezes, que me dão as ideias. Aí eu uso uma palavra para eles, talvez alguns vão lembrar, que eu digo sempre assim: olha, estou considerando o que você está falando. Aí eu coloco diante de Jesus, falo, Jesus, agora é contigo. Esse irmão, ele tem lógica no que ele está falando, hein? O que o Senhor me diz? Algumas coisas vão para frente, outras param ali, algumas coisas ficam paradas por um tempo e acontece daqui um tempo. E agora eu dou uma palavra pessoal minha. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a reforma que nós fizemos aqui foi algo que estava no coração de Deus. E sabe por que eu digo isso? Porque quando começou a pandemia, os irmãos se lembram, alguns ficaram até meio chateados comigo. Ficaram? Mas teve um que fala, porque eu falei, né, no dia 15 de março, nunca esqueço dessa data, porque eu lembro dos olhares. Quando eu falei, irmãos, esse é o último culto nosso, agora até a coisa mudar. Eu tive irmãos falando assim para mim, pastor, o senhor tem certeza disso? Eu disse, não, tenho sim. Mas eu pensava que era em abril ou maio a gente voltava, né? O homem é falho do mesmo jeito. Mas a atitude foi certa. Alguns meses depois, em julho, veio um pastor que eu doei. Vocês lembram que tinha umas cadeirinhas de madeira lá embaixo? Lembra? Aquilo tudo. Eu doei para uma igreja que precisava urgente daquilo e a gente não estava usando. E igreja é assim, gente, se em 6 meses você não vai usar um negócio, você não usa mais, tá? Não se iluda. É que nem aquela blusa que você comprou, nunca usou, passou de 6 meses, pode doar para alguém, abençoa alguém, porque você não vai usar de novo. Pelo menos lá em casa acontece esse tipo de coisa. Né? É isso mesmo, né, irmã Elizabeth? Então, aí o que acontece? Aí chegou esse pastor, né? Pastor, como é que o senhor está se virando na pandemia? Eu falei, eu estou vindo na igreja todo dia, porque eu não parei, de segunda a segunda. Eu entendi que naquele momento eu tinha que ser o plantãozão aqui na igreja. Foi o que eu fiz. E aí ele falou, mas o senhor não se preocupou com os dízimos e ofertas, porque o senhor fechou a igreja. Aí eu falei, rapaz, eu nem pensei nisso, cara do céu, eu não pensei nisso. Mas vai assim, olha, não pensei nisso? Não, estou pensando nisso. Quando o irmão Dionísio falava para mim, pastor, a gente está podendo guardar um dinheirinho na poupança. Você pode guardar. Aí quando terceiro mês ele falou a mesma coisa, eu fiquei alegre, mas ele olhou assim para mim e falou, pastor, parece que o senhor não está contente? Não, eu estou contente, mas estou preocupado. Por quê? Se Deus está mandando dinheiro, ele quer alguma coisa com isso. Não é para ficar gordo. E aí foi quando deu aquele desejo na igreja de fazermos a reforma. Queridos, a reforma está sendo feita com o dinheiro da pandemia. Não baixou as entradas de dízimos e ofertas aqui na igreja. Um dos nossos missionários ficaram sem receber. Ajudamos ainda na pandemia uma casa que pegou fogo no interior, a igreja ajudou. Um irmão que tombou o caminhão, a igreja ajudou. Lá do outro lado, lá em Minas, a igreja ajudou. Atendemos 219 famílias com cesta básica. Gente, eu não estou falando isso de hipótese alguma, caia por terra qualquer pensamento carnal nesse sentido. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus, porque foi Deus que fez isso. Não foi a gente. Não foi.
Deus fez isso, porque os irmãos foram fiéis nos dízimos e ofertas, e nós ajudamos pastores com dificuldade, missionários com dificuldade, porque Deus é fiel. Volto a dizer, quando a obra de Deus é feita à maneira de Deus, Ele providencia tudo o que for necessário para que aquilo se aconteça. E a função da igreja? Sendo fiel e orando a Deus. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Termino aqui dizendo essa palavra, porque isso é importante para que os irmãos entendam o que acontecendo, o que nós vivemos aqui. Sem contar que, pela graça de Deus, aqui na nossa igreja também nós não tivemos nenhum que foi para a glória mais cedo, né? Com pandemia. Algum comentário a mais que alguém gostaria de fazer? Temos tempo. Talvez uma consideração, o pastor pode ter deixado dele, não é fácil também, né? O pastor não é super crente também, né? Nem queira cair nisso. O dia que eu tentar ser super crente, vocês vão fazer meu culto fúnebre aqui, porque esse é o combinado meu com Deus. Se for para eu falar besteira, ele que me leva agora. É melhor lá do que aqui falando besteira. O pastor falou sobre dar o primeiro passo, né, da construção, até citou a vida no primeiro passo, né? Eu fiquei pensando aqui sobre Jesus também, né, com seus discípulos, né? Ele sempre dava o primeiro passo ensinando eles, mostrando como que era, né, como era o amor, como ele tinha que amar, né? E aí também a dependência de Deus, né? Porque ele não fazia isso sem antes ele se perguntar se era a vontade do Pai. Então, mesmo Jesus, que era Deus aqui na terra, mesmo assim ainda trazia essa dependência total do Pai, né? Então, é algo bem interessante que o pastor trouxe aí. Dependência, queridos, nós nunca perdemos na dependência de Deus, tá bom? Nós nunca perdemos. A gente sempre está no lucro. Mais alguém quer compartilhar? Eu fiquei impressionado, pastor, com essa construção do templo. É o material que foi empregado aí, não é? A gente fala aqui, a Bíblia fala aqui, 168 toneladas de ouro. Muita coisa. Eu não estou imaginando a quantidade de ouro que foi arrecadado. Cabia aqui, eu estou olhando aqui, gente, cabia aqui esse negócio aí, mano, lá, o que você acha, doutor? Cabia aqui? Mais 336 toneladas de prata. É muita coisa. Eu não estou imaginando esse templo, como é que foi construído. E mais 13.750 toneladas de ferro, 675 toneladas de bronze. Quer dizer, eu fico imaginando esse templo que foi construído, essa obra toda, para que foi? É a minha pergunta. Por que fizeram essa obra, esse templo? Aí, irmãos, o que vocês acham? Agora vamos lá. Aí, os judeus, para que eles fizeram? Tem uma resposta. Tem, claro que tem. Deus não faz nada sem propósito. Por mais que alterou um pouquinho o ego dos judeus da época, mas Deus não faz nada sem propósito, não. Eu vou dar a resposta, irmãos. Essa obra é grande porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor, né? Para a habitação da arca do Senhor. Mas tem outra pergunta aí. Por que a arca do Senhor sempre existiu, né? E andava em tendas? E agora que vem a preocupação de construir uma arca, construir um templo para colocar a arca. Aí, vamos lá. Gente, é para queimar a cabeça mesmo, é para sapecar os neurônios aí. O que será? Vivi em tendas, né? E agora resolveu construir um templo para colocar a arca. E aí? E tem a terceira pergunta: por que hoje, né, não se constrói um templo desse aí para colocar alguma coisa referente à arca do Senhor? Aliás, tem. Hoje temos em São Paulo uma réplica do templo de Salomão. Quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Hoje quem é o templo? O problema aqui, irmãos, é a
eu sou os propósitos de Deus, né? Ele tem os seus propósitos. Claro. A diferença de a arca andar em tendas e agora está em templo, de ouro construído por Salomão, o propósito de Deus. Porque veja bem, o Davi queria já construir o templo, porque ele tinha condições suficientes, porque os despojos que ele tinha ganhado em guerras, ele tinha o suficiente para construir esse templo. Mas os amigos dele que tinha ali para fornecer cedro, madeira, essas coisas, ele podia construir. Mas não construiu, não. Por quê? Questão de ética. Também, porque Davi vinha de guerras, muita intriga, muita coisa. E Deus falou para ele: você não vai construir. Quem vai construir são os teus ascendentes. Que no caso aqui foi Salomão, filho dele. Então, a ética também entra nessa questão. Sim. Além dos propósitos de Deus. Quer dizer, Deus tem propósito que você não pode discutir e nem tem resposta para isso. Muita resposta exata. Exato. O detalhe é a gente ter calma no nosso coração para a gente aguardar e ver o que Deus está fazendo. Quando Deus falou para Davi: teu filho que vai construir, não deu nada. Trabalha no tempo. Deus trabalha no tempo da sua vida e da minha. Mas eu quero fechar, irmãos, com a palavra de oração e agradecimento. Me lembro bem disso porque eu tenho ainda, se duvidar, a transparência desse texto. O primeiro ano que eu estava aqui na igreja, em 98, a gente fez o aniversário da igreja e a igreja toda leu esse texto. 1 Crônicas 29, versículo 10, 11 e 12. Olha só como é que ele diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força ao tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. É isso, queridos. Essa foi a palavra de gratidão de Davi. Ele não ficou emburrado porque não pôde construir. Pelo contrário, ele falou: eu vou providenciar, então posso ir. Que Deus nos ajude a aplicar, que o Espírito Santo aplique nas nossas vidas, que nós não venhamos a ficar só no conhecimento e informativo bíblico, mas que a gente permita que não só desça no nosso coração, mas que o Espírito Santo venha nos impelir, venha nos estimular a pôr em prática na vida da gente. Meu amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Deus, tudo que somos, tudo que temos é teu, Senhor. E somos muito felizes de saber disso. E é muito gostoso depender da tua graça. Ó Pai amado, o Senhor conhece cada coraçãozinho aqui, e eu peço ao Senhor que ajude-nos a cada dia mais a dependermos mais do Senhor do que das nossas forças, do nosso raciocínio humano, que muitas vezes nos distorce e nos desencaminha da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Joel.